Queremos dar as boas-vindas a você que está junto conosco no culto, nesta manhã, que você possa ser ricamente abençoado por Deus, através da sua palavra. Queremos meditar, nesta manhã, sobre o tema, Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos repetir? Jesus é a ressurreição e a vida. E discorrer sobre um tema tão importante como este, é falar da nossa própria existência como cristãos. É falar daquilo que queremos viver como cristãos aqui na face da terra. É falar daquele que, no momento de turbulência da sua vida, do seu ministério, enfrentando filosofias, enfrentando perseguição, reúne os seus discípulos e diz aos seus discípulos: olha, vocês precisam estar preparados porque eu vou voltar para o Pai. Então o Senhor Jesus prepara o momento em que seria entregue e seria então morto naquela cruz, por mim e por você. E no texto que vamos discorrer, há uma tensão ali interessante, com relação a Marta e Maria e Lázaro. Porque as duas, mais precisamente Marta, vocês lembram que ela estava bastante ocupada quando Jesus estava com Maria. Maria estava ali aos pés de Jesus, né? Ali atenta, e Marta estava sempre ocupada. E o interessante é que ela, nesse momento, ela procura entender o que então iria acontecer com seu irmão. Ou o que não deveria ter acontecido se Jesus estivesse lá junto deles. A morte e a ressurreição de Lázaro. Essa narrativa inclui a morte e a ressurreição de um amigo de Jesus, chamado Lázaro. Mas também nós vemos ali a tensão que havia, porque os judaizantes estavam perseguindo Jesus, queriam prendê-lo. E até naquele momento em que Jesus é chamado para ir, naquele momento maravilhoso, ao encontro de Marta e Maria, os discípulos então tentam persuadir Jesus. Falam: mestre, mas lembra que saímos de lá, eles queriam te prender, queriam... Aí Jesus falou: olha, calma, ainda não é a hora. A obra precisa ser feita enquanto é dia, Jesus vai dizer para os seus discípulos. Enquanto é dia, precisamos fazer a obra. Entendemos então que o ministério de Jesus estava próximo a ser concluído na terra. Mas ainda faltava um detalhe. Para muitos que não criam, para muitos que eram céticos com relação à fé em Cristo Jesus, mesmo vendo milagres, mesmo vendo prodígios, maravilhas, ainda não criam em Jesus, ainda não tinha claro quem era Jesus. Talvez também seja essa a sua indagação: quem é Jesus? Quem é Jesus? Talvez não esteja claro para você que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Talvez não esteja claro para você que Ele virá outra vez. Talvez não esteja claro para você que você precisa entregar a sua vida a Ele, porque só Ele é a vida. Só Ele é a ressurreição e também é a vida. Só Ele. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Portanto, este é o sétimo e o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus, registrados todos no Evangelho de João. Foi realizado na última semana
da sua morte na cruz. A família de Betânia era amada por Jesus. No meio das hostilidades enfrentadas por Jesus em Jerusalém, havia em Betânia uma família que dava aquele aconchego para Jesus. Sabe? É tão gostoso, né? Quando nós nos sentimos aconchegados, né? Pelos irmãos, né? Você vai na casa do irmão, quando nós fazíamos missões lá em Itapiraí, o pastor Samuel vai lembrar disso, né? E tinha um irmão lá muito querido, que às vezes eu ia no sábado, e ele dava pousada para a gente lá, e a gente ficava na sua casa. Então aquele irmão preparava todo aquele ambiente para a gente, e no dia seguinte a gente ia pregar o Evangelho. E Jesus sentia, sim, esse amor por essa família também, porque aquela família o tratava com muito carinho, porque aquela família sabia que Jesus precisava de apoio. Como é importante você ter um grupo de apoio. Aquele grupo te apoia e você então faz a obra de Deus. Para isso nós queremos meditar no texto, e peço que você abra agora, no Evangelho de João, capítulo 11, do 1 ao 44. Evangelho de João. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há poucos judeus que queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá, até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou:
eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês os puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam quanto ele amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, então, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem-no que ele vá. Oremos mais uma vez. Pai, está diante de nós a tua palavra, Senhor. Ó Deus, nesse momento, Pai, em que nós estaremos meditando, Deus, naquilo que o Senhor falou há tanto tempo atrás aos discípulos ali, aquelas pessoas que estavam à sua volta, Pai. Que seja hoje, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, o entendimento, Pai, da mesma forma que foi naquele dia em que o Senhor ressuscitou aquele homem. Nos ajuda a entender o teu querer nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando um obstáculo parece intransponível, uma enfermidade grave, Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo, versículos 1 e 2. O amor de Jesus àquela família e a Lázaro não manteve ou não deteve que Lázaro ficasse doente, ficasse enfermo. Você poderia imaginar assim, mas, puxa, Jesus me ama, como é que eu passo por situações difíceis? Mas como é isso? O próprio Senhor Jesus disse que nós teríamos o quê? Aflições. Aflições. As crises são inevitáveis. As crises são inevitáveis. E essa família estava passando por um momento de crise, porque tinha perdido um ente querido. E ainda uma pessoa muito amada por Jesus.
Mas, quando a crise vem, precisamos buscar no lugar e na pessoa certa a solução para nossas crises. Amém, igreja? Aliás, estamos passando por uma crise. Quantos buscaram em tantos lugares soluções para os seus problemas e muitas vezes não buscaram em Jesus, que é o Senhor de toda crise. E as crises vêm para que o poder de Deus sobressaia nas nossas vidas. Saiba disso. A crise, quando vem para você, se alegre, meu irmão. Mas está ficando maluco. Se alegre quando a crise chega, viu? Porque quando a vida está muito mansinha, gostosa, tome cuidado, tome cuidado. Que é justamente aí onde o inimigo quer te pegar. Mas quando você está na crise, saiba que Deus vai operar maravilhas na sua vida. Saiba disso. Marta e Maria fizeram a coisa certa na hora da aflição. Buscaram ajuda em Jesus. Não buscaram na comadre, na vizinha. Buscaram em Jesus. Porque sabiam que Ele tem todo o poder. Todo o poder. Elas tinham convicção daquilo. Elas tinham convicção disso. Que Jesus poderia. Antes elas ficam se indagando, né? Puxa, mas se Jesus estivesse aqui, não teria morrido. Só a presença dele é o que estava na mente delas, né? Mas mal elas sabiam que que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. Quando nós pensamos de uma maneira, Deus pensa de outra maneira. Como é difícil muitas vezes entendermos isso, né? É difícil. E nesse diálogo aqui, de Marta e Maria, a gente vê claramente isso, a indagação de ambas. Mas elas tinham convicção que o Senhor Jesus atenderia aquele pedido. Da mesma forma você deve ter, eu e você devemos ter a convicção de que o Senhor Jesus é o Senhor de todos os nossos problemas. Amém, igreja? Ele é o Senhor de todos os nossos problemas e da solução deles. Não só dos problemas, mas da solução deles. Só que temos que buscá-lo. Eu fico impressionado, esse texto me empolga muito, porque eu fico impressionado com a insistência de Marta e Maria. Eu fico impressionado com isso. A insistência e a confiança delas em Jesus. Quando recorremos a Deus com fé, versículo 6, acompanha comigo aí, versículo 6. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Uma demora surpreendente. Uma demora surpreendente. E às vezes é assim com a gente, né? Você pede uma coisa para Deus, e a resposta não vem, você fala, mas está demorando, Senhor. Né? Está demorando, mas parece que não vai chegar nunca. Né? Era o sentimento que Marta estava tendo naquele instante. Como conciliar a nossa necessidade com a aparente demora do Senhor em nos atender? Em vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, Jesus ficou ainda mais 2 dias onde estava. Marta precisou lidar não apenas com a doença do seu irmão, mas também com a aparente demora do Senhor. Era uma aparente demora. Era uma aparente demora. Mas Deus tem os seus propósitos. Nós vamos entender por quê. Como você, Marta, como você e eu muitas vezes, Marta, então, poderia estar se perguntando, por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele não... Será que ele nos ama mesmo? Marta oscilou entre a fé e a lógica.
E nós entendemos muitas vezes assim também, né? Entre a fé e a lógica. Mas como entender os propósitos de Deus nas nossas vidas? Como entender o propósito de Deus? Porque Jesus vai dizer assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Marta precisava entender, assim como nós também precisamos, que o nosso tempo, Cronos, é diferente do tempo, Kairos, de Deus. Porque nós pensamos de uma maneira lógica, né? Mas Deus não. Deus é atemporal. Nós somos, né? Nós temos começo, meio e fim. Deus não. Deus é eterno. Não tem começo e nem fim. Ele é eterno. Então, muitas vezes, precisamos entender isso. Precisamos lidar com isso, né? Com essa tensão, né? Com essa tensão do nosso tempo, tempo de Deus. Do nosso tempo, tempo de Deus. E a distância era a propósito de Deus. Os 32 quilômetros de onde Jesus estava era a propósito de Deus. O tempo que Jesus levaria para chegar até ali era propósito de Deus para a glorificação do seu Filho, Jesus Cristo. Marta e Maria estavam pensando que Jesus então chegaria atrasado. Então não dava mais tempo para mais nada. Porque, aliás, elas vão dizer, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, para alguém que já está sepultado, então é tarde demais. É tarde demais. E quantas vezes pensamos, é tarde demais para pedir alguma coisa ao Senhor? Não é não, meu amado. O momento é agora. Não é tarde demais, o momento é agora. Peça a Deus todas as suas inquietações. Peça, leva a Deus, leva ao trono de graça, leva a Ele. Sabe por quê? O Senhor nunca chega atrasado. Ele chega na hora certa, no momento exato. E muitas vezes até naquele momento que você não espera que Ele vai chegar. Ele vai chegar, é na hora certa. Mas nas nossas inquietações a gente começa a se perguntar, se corroer lá dentro de nós, né? E às vezes até mesmo tirar a nossa paz. Ele não vem, ele não me ama mais, né? Ele ama. Nós é que temos que ir até Ele. Temos que chegar até Ele, trazer a Ele tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que está, sabe, tudo aquilo que está doendo dentro de você. Traga para Jesus, traga para Jesus. Por quê? Crendo na promessa de Jesus. Versículos 25 e 26. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse texto está aí, eu gostaria que nós lêssemos esse texto. Se você está com a Bíblia aberta aí, podemos ler na Bíblia mesmo. Está aí, Cauê? Não veio? Vamos repetir esse texto. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? O ensino essencial de todo esse episódio está contido nesta promessa, na promessa de Jesus, que Ele é a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida. Quando Jesus chega então a Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. E como era de costume, interessante, né? Marta e Maria estavam sendo ali consoladas pelos seus parentes e pelos judeus. Estavam ali sendo consolada. E aquele consolo, aquele momento de luto, durava uma semana. Uma semana. Né? E às vezes a gente,
quando alguém, faleceu alguém, né? Você às vezes só manda uma mensagem, né? É uma semana consolo, porque é um momento dolorido, né? É um momento que parte um ente querido nosso, né? Um momento muito dolorido. E às vezes você precisa mesmo consolar. E uma coisa que tem realmente, essa pandemia tem, às vezes, doído no nosso coração, que às vezes a gente nem pode visitar a pessoa, né? Principalmente aqueles que cometeram-se do vírus, esse vírus maldito. Que é o que mais nós como pastores gostamos de fazer. É ir lá consolar a família, estar com a família. Mas vai passar em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai passar, em nome de Jesus. Então era um momento de luto. Era um momento de luto. Marta vai ao encontro de Jesus com duas indagações no seu coração. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Marta lamenta a demora, mas crê nas promessas do Senhor. Em resposta à oração a Deus. Interessante que aqui ela ainda lida com o Deus presente, o Emanuel. Ela lida com essa questão ainda. Olha que interessante, né? Ela está lidando com essa questão, que ela estava diante do próprio Deus. Ela não estava apenas diante do Filho de Deus, estava diante do próprio Deus. Ela lamenta, mas crê que Jesus é a resposta. Que Jesus é a resposta. E que Jesus poderia reverter aquela situação humanamente irreversível. E é verdade. Humanamente ninguém pode fazer nada com aquele que está morto e ainda sepultado e ainda há 4 dias. Marta confirma sua fé em Jesus, confessando que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. É o versículo 27, acompanha comigo. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então Marta começa a mudar então o seu ponto de vista. Começa então a mudar o seu ponto de vista. Por sua vez, Maria foi chamada, né? Ainda o diálogo estava com Marta, né? Jesus encontrou ela ainda no começo da aldeia, mas Maria estava em casa, chorando, lamentando, e ali os parentes estavam ali, né? Natural, né? Claro, natural aquele momento, né? De luto, momento de choro, momento de perda, né? E então Marta vem dizer a Maria: olha, Jesus está te chamando. Está te chamando. Eu imagino a alegria de Maria. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, Maria já tinha estado com Jesus. Lembram? Lá no texto de Lucas 10:39, ela estava aos pés de Jesus para aprender, estava ali atenta, aprendendo aos pés de Jesus. E nesse momento, então, ela vem chorando e se lança aos pés de Jesus. Mas no momento seguinte, ela vai se lançar aos pés de Jesus para agradecer. Está no capítulo 12, logo seguinte, versículo 3. Então Maria tem uma atitude diferente de Marta, porque ela sabia o Cristo que ela mesma havia ungido com seu próprio cabelo. Com óleo, aquele óleo que Judas até falou para ela: mas que desperdício, né? Que desperdício, podia vender e dar aos pobres, né? Maria estava então atenta para o agir do Cristo que ela conhecia, porque ela aprendeu. E aqui vem uma lição para nós. Para seguir esse Jesus que nós conhecemos, é preciso aprender na sua palavra quem Ele é. Ele não é apenas nominal, Ele é real. Ele é real. Mas se você não busca entender quem é o Cristo real, ele fica apenas nominal na sua vida. E Maria então
se lança aos pés de Jesus. Mas ainda ela usa a mesma expressão que Marta usara. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas não por falta de fé. Mas com a convicção que mesmo ele estivesse presente, sem falar, sem dar nenhuma palavra, ele não teria morrido mesmo, porque ele é a vida. Ele é a vida. Fisicamente. Lázaro fisicamente. E o poder que há só no nome de Jesus. Versículos 38, abra comigo lá. Jesus agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta, em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Tirem a pedra. Tirem a pedra. Porque, aqui vem uma indagação. Por que o Senhor Jesus, então, pede para removerem a pedra? Ele tem todo o poder, amém? Todo o poder há no nome de Jesus. Ele poderia falar assim, aquele túmulo, abra, e abria. Aliás, ele que fez tudo, né? Aquela pedra que estava ali, foi ele que fez. E desde o princípio ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho de João mesmo, capítulo 1. Então por que Jesus ordena que tirem a pedra? Ele não teria o poder para remover aquela pedra? Sim, mas o remover da pedra, o remover dos problemas, depende da ação humana. O Senhor Jesus poderia falar assim, olha, não precisa fazer nada, deixa que eu vou fazer tudo. Sabe por quê? Porque Ele conta com a nossa colaboração com o seu reino. E ali tinha muitas pessoas ali, tinha aquelas pessoas que seguiam a Jesus, os seus discípulos. Então o Senhor Jesus, aliás, por que Ele chamou os discípulos? Por que Ele chamou eu e você? O poder de ressuscitar e dar a vida é dele. Mas de remover, de fazer que as coisas aconteçam, Ele conta conosco, conta comigo e com você. Conta comigo e com você, meu amado. Então o remover da pedra, o remover de muitos problemas, depende de nós. Depende de nós. Se você quer continuar com o problema, vai continuar com o problema. Se você até nem crê que Jesus resolve o seu problema, vai continuar com ele, meu amado. Não tem jeito. Agora, se você está disposto a que o Senhor Jesus seja o Senhor da sua vida e ver os milagres do Senhor, então, dá o primeiro passo. Não fica no anonimato, não fica na sua zona de conforto. Dá o primeiro passo. Remova a pedra, tira aquilo que atrapalha, para que você veja a glória de Deus. Aliás, o Senhor Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro, lá onde ele estava. Ele já tinha feito isso. Já tinha feito isso antes. Poderia. Mas ele deixou para um momento especial. Sabe por quê? Os rabinos acreditavam que se até o terceiro dia Lázaro ressuscitasse, então, olha, normal. Mas, passado 4 dias, então só o poder de Deus mesmo. Então eles tinham que se dobrar, não tem jeito. Não tem como eles quererem enganar
queriam enganar em todo momento, dizendo que Jesus não era Deus, né? Os judaizantes. Jesus teve que pegar pesado muitas vezes com eles. Então o Senhor, naquele momento especial, Ele pede para remover a pedra. Ele conta com a participação humana para os milagres. Para os milagres. Aliás, é em nós que Ele se move, o Espírito de Deus se move em nós. É em nós que vai fazer o milagre. É em nós. Só Jesus tem poder para ressuscitar no morto. E isso Ele faz. Mas tirar a pedra e desatar o homem que está enfaixado, isso podemos fazer. Tirar o homem nas suas amarras, isso nós podemos fazer. Isso cabe a nós. Cabe a nós dizer, olha, você está indo para o caminho da perdição. E às vezes uma palavra que você diz para a pessoa, muitas vezes muda a história daquela pessoa, muda o destino daquela pessoa. Ah, mas aquela pessoa conhece a Deus, conhece de ouvir falar, mas não conhece de com Deus andar. Como Jó, né? Ah, Senhor, agora conheço, porque eu te vejo. Porque eu só ouvia falar do Senhor. Por isso que o Senhor não exclui a nossa participação no seu reino. O Senhor não exclui, meu amado. Ah, mas eu não valho nada, eu não sei pregar, eu não sei, mas sabe testemunhar, sabe orar, sabe vir à igreja, sabe se reunir durante a semana no pequeno grupo. Tire. E sabe aquela pedra que muitas vezes está sobre nós, muitas vezes? A pedra da desculpa, né? Desculpa, né? A gente fica aquela pedra enorme de desculpa na mente, né? Na vida da pessoa. Tudo tem desculpa, tudo tem um porquê na vida, né? Tudo para ela. Significa, meu amado, enfrentar uma situação que não queremos mais mexer, muitas vezes. Qual situação na sua vida que você não quer mais mexer? Você fala assim, não, deixa quietinho isso aí, não mexe. Isso aí dá problema, dá problema. É justamente aí que Deus quer trabalhar. Está cheirando mal? É justamente aí que Deus quer trabalhar, meu amado. É justamente aí que Deus quer mostrar o seu poder na sua vida. E na vida do seu parente, na vida de quem você ama. Não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, mas Jesus tem todo o poder, nos céus e na terra, para colocar por terra todo o problema, e assim fazermos como Maria, lançar-se aos pés de Jesus e adorá-lo. Essa deve ser a nossa disposição, adorar ao Senhor. Quantos hoje em dia querem ser adorados, né? Quantos hoje querem ser adorados? Inverteu-se, né? O Criador que nos criou, Ele que merece toda a nossa adoração. Mas muitas vezes queremos adoração para nós, queremos o foco em nós. O foco é em mim. Não, o foco é em Jesus. Amém, igreja? O foco é Jesus. Toda adoração, todo louvor é para Ele. A ordem do Senhor é, tirai a pedra. Tira a pedra. Remova. E entrega nas mãos dele. No momento que tira a pedra, se tirar aquele problema que você está passando, fala, Senhor, eu tirei, consegui. Ai, consegui. E olha, é um alívio, viu? Quem já passou por isso? Você está com problema, e aquilo vai te corroendo. E quando você entrega para Jesus, né? Você vem na igreja, entrega para Jesus. Vem à igreja, viu? Vem à igreja, tá? Lugar de adoração a Deus. Vem assim, entrega para Jesus. E fazemos aqui no momento de oração, né? Você sai mais leve, né? Não é mesmo? Mais leve. Senhor, está em tuas mãos.
em tuas mãos. E como é gostoso sentir essa presença gloriosa de Jesus. Foi o que Marta e Maria sentiram quando viram Jesus, quando então vão ao túmulo para que ali pudessem ver o milagre. Está difícil? Eu imagino o peso daquela pedra, né? Eu imagino o peso. Não sei precisar aqui, mas imagino o peso que aquela pedra tinha. Então precisou de pessoas para removê-la. Percebe como é o reino de Deus? Como o Senhor quer nos usar? Quer usar as pessoas, quer usar a mim e você? Porque Ele chama então aquelas as pessoas que estavam ali e fala, olha, tirem a pedra. Tirem a pedra. No primeiro momento, provavelmente não conseguiam, sei lá, né? Estava difícil. Mas Jesus continuou insistindo, tirem a pedra. Comigo e com você, muitas vezes não é diferente. Há situações que está difícil mesmo. Há situações que você não consegue remover a pedra sozinho. Então peça ajuda. Peça ajuda. Você tem aqui os irmãos, você tem a igreja do Senhor, estabelecida pelo Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem a igreja, você tem os irmãos. Peça ajuda. Ah, mas eu não sei, eu não sei. Saia, meu amado, saia do seu, da sua vergonha, saia, sei lá, de onde você está. Cria coragem e coloque diante do Senhor o seu problema, a sua situação. E você vai ver aquilo que cheirava mal, aquilo que para você não suportava mais. Você vai ver a glória de Deus. Foi o que o Senhor disse a Maria. Olha, tudo isso era mistério acontecer para que nele, então, resplandecesse a glória de Deus. Por isso que ele não veio no momento que elas clamaram. Por isso que ele demorou mais um tempo. Tinha um propósito. Tudo tem propósito nas nossas vidas. Tudo, tudo. Deus não faz nada sem propósito. Quando nós estamos sob a égide de Deus. Quando a gente está com uma vida dissoluta, aí, olha, deixa a vida levar, né? Mas quando a gente tem a vida pautada no Senhor e na sua palavra, então tem propósito. Deus faz na nossa vida, tem propósito. Até mesmo a enfermidade tem propósito. Glorificar ao Senhor. Esse é o grande propósito. Um milagre extraordinário, versículo 43 e 44. 43 e 44. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, mais uma vez, olha o que Jesus falou. Então Jesus lhes ordenou, mais uma vez Jesus chamando o povo aqui para participar daquele momento. Desamarrem-no e deixem que ele vá. Lázaro ouve e atende a voz do mestre, lá na caverna, lá na sepultura. Seus pés, suas mãos, seu rosto estavam todos enfaixados. Era uma verdadeira múmia, né? Saiu ali do túmulo. E aqui vem uma lição para nós. Vem uma lição para nós. A Bíblia diz que nós, antes de aceitar Jesus, tínhamos uma vida, né? E depois que aceitamos Jesus, a nossa vida é outra. Não tem como nós mais ficarmos amarrados às coisas do mundo. Não tem como nós mais ficarmos, querer
voltar, viver aquela vida mundana, uma vida toda amarrada, toda entrelaçada pelo diabo. Não. Agora uma vida de vitória, uma vida em Jesus. Precisamos nos despir das vestes da velha natureza e nos revestir da nova natureza. Porque as coisas velhas já passaram. Jesus falou, olha, tira, desamarra isso aí. Tira fora isso aí. Sabe? Fica com isso aí, mas não, chega, acabou. O milagre já aconteceu, tira. O milagre, meu amado, na sua vida já aconteceu. Tira aquilo que não agrada a Deus, tira, meu amado. Tira. E você sabe muito bem aquilo que desagrada a Deus. Você sabe muito bem. Não precisa eu dizer aqui. Você sabe muito bem. Precisamos nos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Quais são as ataduras que te prendem? O que está ainda te segurando? Em se lançar nos braços de Jesus, como fez Maria. Somos uma comunidade de cura, restauração, de cooperação em amor. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É para isso que eu e você estamos aqui, servindo um Deus que luta por nós, que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por mim e é por você, meu amado. Agora, se lance nos braços dele. Traga a sua vida aos pés do Senhor Jesus. Não fique mais preso a nada. Adore ao Senhor Jesus e faça a sua obra. Testemunhe e glorifique o nome daquele que está sobre todos os nomes, nos céus e na terra. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Bota o título de novo aí, Cauê. Eu quero que os irmãos leiam bem com esse tema na mente. Ó. Vamos lá? Vamos repetir juntos? Jesus é a ressurreição e a vida. Que Deus nos abençoe e derrame sobre as nossas vidas a sua graça, as suas misericórdias, as suas ternas misericórdias, e que nós possamos continuar firmes, esperando a sua volta. Oxalá a trombeta esteja tocando, porque os dias são maus. Oxalá. Vamos continuar firmes, igreja. Vamos continuar firmes para a gloriosa vinda daquele que é a vida, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.